Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão nós vamos falar um pouquinho sobre a dietética chinesa dentro da MTC, né, a medicina tradicional chinesa, os tratamentos com acupuntura, o próprio reiki, a massagem e tudo mais. Nós vamos tratar um pouquinho sobre a alimentação. A alimentação é algo muito importante. A gente fala o tempo todo, né? A gente vê as pessoas falando o tempo inteiro aí sobre dietas mirabolantes, né? Formas de comer melhor. Enfim, alimentação não é novidade para ninguém que está ouvindo esse áudio. Porém, durante as terapias e todo o estudo que se faz dentro da medicina chinesa, o que acontece? O alimento ele é muito importante. Aqui eu quero deixar claro para vocês que essa visão, né, esse estudo feito dentro da medicina chinesa, ela é totalmente diferente da medicina ocidental. Então, por vezes, pode ser que os nutricionistas batam aí de frente, né, não concordem com algumas coisas e tudo mais, porque a linha aqui de pensamento é diferente. Então, aqui no Ocidente, a gente vê toda a parte bioquímica, né, dos alimentos para poder controlar essa alimentação. Aqui, nós vamos trabalhar com a parte energética dos alimentos. Então, vai ser totalmente diferente. Então, essa comparação ela não pode existir. Tá? Aqui é uma nova maneira de você olhar e entender aquilo. E isso é dentro do meu trabalho, né? Que trabalho, sou terapeuta metafísico, acupunturista, então eu sempre levo para isso e tenho resultados muito bons com isso. Por isso que eu passo aqui esse conhecimento para vocês. Então, nós vamos entender. Você vai entender, por exemplo, por que as pessoas são fracas, né? Ficam indispostas, dá aquele desânimo. Um exemplo clássico para vocês vai ser justamente academia. A pessoa começa segunda, terça, na quarta-feira ela já deixa para segunda que vem. A pessoa ela começa uma coisa, mas ela não termina, ela não tem ânimo para aquilo. Então isso traz também as causas disso, além da gente estar tratando outras coisas, a alimentação é fundamental. Então tem pessoas que eu atendi e que só na mudança dessa alimentação, mudança que eu digo ela entender o que está causando, né, essa indisposição para ela, ela já muda completamente, né, o ânimo, a alma dela. Então é importante a gente entender como é que funciona os alimentos dentro do corpo. A medicina hoje ela trata o órgão, né? Ali ó, você tem um rim, um fígado, um coração, um baço, um pâncreas. Então trata ali ele. O nosso tratamento é na energética dele, a função dele energeticamente. Então por isso que muita gente acaba não entendendo como funciona isso. E aí a gente acaba bombardeando com remédios, medicações, com nervoso, sentimento, ressentimentos. E ali a gente vai bagunçando a vida da gente, né? Quem é que nunca foi no médico, fez um monte de exames porque tinha um problema, uma suposta doença, e os exames não apontavam nada. Poxa, Jorge, eu cansei de receber pessoas assim, né? De atender pessoas assim. Poxa, Jorge, tô doente, mas não tenho nada. Eu sinto uma dor, eu sinto um incômodo, eu sinto essa sensação e eu não tenho nada, né? O médico fala que é estresse. É, realmente. Só que não é esse estresse como a gente está acostumado, né? Tem um áudio aqui falando nas reflexões sobre estresse, né? O estado de alerta que a gente fica o tempo todo. Então, gente, o intuito é sempre trazer um pouco desse conceito para você poder entender muita coisa que de repente não foi explicado para você. Então vamos chegar de papo e vamos lá, né, para o que interessa, que são os exemplos práticos, para que a gente possa poder entender direitinho como é que funciona isso. Vamos lá, vou te dar alguns exemplos aqui, uns 2 ou 3 exemplos de atendimentos, só para vocês ficarem mais claro, né? O exemplo que eu falo sempre do dia a dia, que eu acho que isso fica muito claro para a gente poder entender tudo aquilo que acontece. As pessoas, elas sempre enfraquecem através da alimentação e os maus hábitos, né? Aqueles hábitos ruins que a gente tem com os alimentos. Então, o alimento, quando ele entra no corpo, né, ele é direcionado para um órgão específico, tá? Não é assim, entra de qualquer jeito, metaboliza e joga para lá, não. Todo mundo ali tem uma direção, como na natureza, tudo, absolutamente tudo, né, não é aleatório, tudo tem uma sequência, tem uma lei.
E é aquela lei que eu tanto falo para vocês aqui, as leis da vida. Então, quando você consegue entender as leis da vida, você consegue entender muita coisa. Então, a partir do alimento, né, do que você ingere ali, você começa a produzir sangue. O corpo começa a produzir um sangue novo, bacana, né? O famoso sangue bom que eu brinco. E ali você começa a ter todo o esquema, né? Parte do princípio que aí a máquina começa a funcionar com aquele combustível. Então vamos lá, você entendendo essa sequência do alimento, né, que essa alimentação enfraquece, porque o alimento é energia, dependendo do que você come, como come, a forma que come, isso vai aumentar ou diminuir a tua energia. Eu sempre brinco, falo, é como um combustível para o teu carro. Se você pega aquele combustível ali no poço que é misturado, batizado, né? E o cara põe uma série de coisas ali dentro, o teu carro ele falha, ele engasga. Se ele não falhar, engasgar, ele não tem o rendimento esperado, ele consome muito mais. Você fala, poxa, o carro tá fraco, esse carro não tá bom, né? Ele não vai, ele não anda, ele consome muito, ele tem um desgaste muito grande de peças, uma manutenção muito grande, toda hora tá dando problema. Por quê? Porque você pôs um combustível de má qualidade, né? Ali tem água, querosene, tem um monte de coisa misturado ali. Então não tem o rendimento. Automaticamente você tem um desgaste maior nas peças, do motor principalmente. E ali você vai ter esse gasto excessivo, né? Um carro que não vai funcionar legal na sua plenitude. Você vai num outro posto, coloca aquela gasolina mais cara, né? Que é a top do momento, né? As V-Power da vida, né? Aquelas Podium e tudo mais ali. O carro, puf, melhora muito. Quem já experimentou esse tipo de combustível sabe, o carro melhora muito. Você dá um toquinho ali, ele já vai, responde rápido, o consumo diminui, tudo dentro do carro funciona, o ar-condicionado ele gela bacana, bonitinho. Por quê? Porque ele tem força, né? Ele está bem alimentado, então ele gira o motor com mais potência, então ele responde mais rápido aquilo, as velas vão queimar o combustível muito rápido, muito legal, né? Não vai ter aquela perda de combustível, ou seja, você tem um bom alimento. Assim é o nosso corpo. Então, se você alimentou bem, você tem uma resposta boa. Então vamos lá, vamos pegar ali um primeiro paciente, né, uma primeira pessoa que chega lá. A pessoa chegou assim lá e falou: Ah, Jorge, ó, eu tenho síndrome do pânico, né? Tá engordando, um homem de mais ou menos 60 anos, impotência sexual, né? Muito apático, dor nas pernas, começa a ter aquelas dores nas pernas, perna inchada, né? E daquele estado. Aí eu vou ver a alimentação dele, né? Vou ver a refeição dele. Ele come pouco, né? Come pouco sal. Ele não come carne, come muita salada crua, né? Não toma um bom café da manhã. E aí já começa a mostrar para que ele veio, né? O que está acontecendo com ele. Então aí ele faz assim, como muita gente já começa a ouvir as coisas por aí, ele retira o sal, né? Então ele tirando o sal, ele já afeta o rim, né? Porque o sal ele tonifica o rim. Com o sal salgado, vocês vão entender já já, né? A natureza de cada elemento, né? Tô dando aqui só o quadro clínico da pessoa. Então, ele não toma, né, o café da manhã, ou quando toma, ele toma muito rápido, sai correndo, come qualquer coisa de qualquer jeito. Ele almoça tarde, ele não tem um horário fixo para as refeições dele, tá? Então o que que acontece? Ele vai ter uma baixa energia, ele é aquele combustível ruim, né? Ele não tem prioridades com ele. Por isso o corpo ele já começou a adoecer, o corpo começou a responder. Por quê? Porque ele está se alimentando de uma forma errada. Embora ele ache que está certo, aí tem o fator de estresse, né? Então toda a parte emocional, a preocupação, a correria, a insônia, dorme pouco, essas dores. E ali, isso ao longo tempo, a pessoa vai adoecendo, não tem como. E aí ela vai começar a tomar remédio para compensar isso, para compensar aquilo, né? Para fazer essa situação aqui, ali. E ali, meu, já era, a coisa vai ficar complicada. Então quando essa pessoa vem para cá, né? Eu olho a língua dele, né? A língua pálida, o pulso lento, o pulso mais ou menos ali 56 batimentos por minuto, né? Sente muito frio, é todo friorento, né? E aí não adianta. Quando você pega um paciente desse, uma pessoa dessa, a primeira coisa dele, né?
retirar os alimentos crus, entendeu? E que ele volte a comer carne, porque a carne, embora tenha toda uma onda vegetariana, vegano, tudo aí, a carne, ela é um alimento segundo, tá? Segundo, como eu falei aqui no começo do áudio, a medicina tradicional chinesa, tá bom? Sem comparações com qualquer outro tipo de dieta, dietética que vai fazer e tudo mais. Aqui eu tô te falando que tem experiências, né, comprovado sobre isso. Então a carne, ela traz pra gente uma grande fonte de energia. Ah, mas é carne todo dia? Não, né? Você tem que variar com peixes, né? Frutos do mar que você goste, frango. Então a gente precisa tirar, mas não precisa mesclar isso e não retirar, né? Como muita gente faz. E aí a língua tá assim. Para você entender ali, cada órgão, né? Ele entende. Eu falei para você ali no começo, então o corpo ele entende. O alimento vai para lá e ele entende a cor, né? E a finalidade de cada elemento. Cada alimento que você coloca ali, ele tem uma natureza. Então você pega ali, né? Você tem o picante, tá? O picante são os alimentos brancos. Ele tonifica o teu pulmão. O doce, né? Porque você tem o órgão que ele tem o sabor e ele tem a natureza. Então o picante são os alimentos brancos, vai tonificar o teu pulmão, tonificar, energizar o teu pulmão. O sabor doce, os alimentos amarelos que tonificam o baço. O amargo, que são os vermelhos, né? Coloração vermelha, que vai tonificar o teu coração. Você pega o azedo, que é da cor verde, que vai tonificar o fígado. E você pega o salgado, né? Que é da cor preta, que vai tonificar o rim. Então, a quantidade de sal legal, hoje a gente tem o sal refinado, branco, né? Que ele tem muito sódio, tem muita coisa ali que não é tão saudável. Então, se você tem o hábito de colocar o sal marinho ele tem muitos nutrientes. É um excelente sal para você poder trabalhar. E claro, né? Dentro de uma quantidade correta. Direitinho, ele é muito bem-vindo para a tua saúde, tá? Ele não detona tanto quanto o sal branco e te ajuda bastante nisso. O feijão preto, né? A cor preta para o rim tonifica muito o rim. Então nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, mas quando você entende toda essa temática, você já começa a entender como é que está a tua alimentação e como é que está a tua disposição para a vida, né? Então, é muito apático, muito lento, né? Muito preguiçoso, um excesso de cansaço. Nossa, o que eu mais vejo as pessoas, nossa, trabalhei muito hoje, nossa, uma correria, ou dentro de casa ou fora dela, no trabalho. Então, as pessoas muito apáticas, falta de concentração, não consegue estudar direito, quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, não termina nenhuma, né? É justamente por causa dessa alimentação que está de uma forma errada ali. Então você precisa entender, né, que com a natureza, como cada elemento ele tem uma natureza, então você precisa entender a natureza dele e a função dele, né? Então você pega ali e essa pessoa, vamos pegar esse primeiro paciente aqui que eu falei. Então com toda essa situação dele, se você pega ali, por exemplo, o camarão, né? O camarão ele é de uma natureza quente, né? O camarão é de natureza quente. Então você dá um camarão para essa pessoa na alimentação dela, coloca o sal ali numa prática legal, né? A salada você retira aquelas saladas de natureza muito crua, né? Então você dá um negócio mais refogado, uma coisa, ele melhora muito, né? Ele melhora muito. Por quê? Porque ele tem, né? Começa a equilibrar todo o organismo dele. O camarão ele tem uma origem o quê? Salgada, né? O rim ele é equilibrado pelo sal, né? O salgado do rim e a cor preta equilibra o rim. Então você pega o camarão, que é um alimento salgado, né? E de natureza quente, pronto, você já começa a tirar o cansaço dessa pessoa. Pelo nosso simples fato de mudar isso, sim, de colocar um alimento adequado para aquele sintoma da pessoa. Então, ele está apático, está com edema, tem frio, tem pânico, né? Por que só o camarão? Não é só o camarão, eu estou te dando um exemplo aqui. Então, o camarão, por ser esse alimento quente, ele tonifica o rim. Ele é quente e salgado. Então, aumenta. O rim, ele é o grande gerador de energia do nosso corpo. Ele está ligado com a água e com os sentimentos da gente. Então, a pessoa que ela tem o problema de rim ali, claro que é muito amplo, né? O rim, eu já gravei reflexões aqui falando metafisicamente do rim, então ele mexe com essas nossas emoções.
Então, a partir do momento que você não tem um relacionamento legal com o mundo, com as pessoas, com o que te cerca, você reprime aquelas suas emoções, você tira a energia do rim, você começa a ficar apático, sem vontade. Tudo isso que eu já falei aqui para você. Então, tem que tomar bastante cuidado. Quando você come um alimento quente, como eu falei, o camarão, de origem salgada, você alimenta a tua coragem, né? Você tonifica ali, você começa a ter força de vontade, melhora a tua memória, né? Todas as funções do rim começam a funcionar na sua plenitude. Então, você muda completamente o seu dia a dia. Ah, mas é só isso? Não é só isso, isso é muito, né? O problema é você tentar entender isso, começar a mudar esses hábitos alimentares para você poder extrair todo o potencial que a gente tem aqui dentro, aquele potencial humano que eu falo de nós, né? Um potencial humano na nossa vida, eu posso extrair através de uma alimentação. Por que as pessoas não conseguem meditar hoje? Porque ela não tem energia. A meditação, tudo que você vai fazer, você consome energia. É, tudo, absolutamente tudo. Você vai dormir lá, está consumindo energia. Você está assistindo a TV, energia. Vai levantar, energia. Tudo é energia. Se você não consegue ter essa energia concentrada legal para poder dar essa explosão e fazer o movimento, você fica nessa situação, muito apático, muito para baixo, muito ruim. Vamos para um segundo exemplo, uma segunda pessoa, um segundo paciente, tá? A pessoa reclama de uma coisa muito famosa hoje, né? Fibromialgia. Então a pessoa tem fibromialgia, é tenso, irritado, tem insônia, né? Muito vermelho, fala muito, sente muito calor. Aquela pessoa típica agitada, nervosa, né? Que a gente costuma ver aí, principalmente nos grandes centros. Hoje isso é muito natural, né? É muito normal. Então essa pessoa, ela não pode comer um alimento de natureza quente, né? Um alimento picante ou amargo demais. Por quê? Porque esses alimentos, eles são dispersivos. Então o que que eles vão fazer? Eles vão jogar o sangue muito mais para cima, né? Como se fosse vasodilatador, então ele aumenta aquela circulação. O excesso de alho, o excesso de cebola, um excesso de gengibre, pimenta, né? Isso tudo eles aquecem e expandem essa circulação. Então a pessoa não melhora. Pelo contrário, ele vai ficar cada vez mais irritadíssimo, cada vez mais nervoso, e aí isso vai aumentando essa pressão, vai aumentando a pulsação, né? Ela não dorme legal, ela já fica muito ruim. A chance dela desenvolver problemas, por exemplo, cardíacos, neurológicos, é muito grande, né? E isso, se você para e observa isso e começa a controlar isso dentro de uma dieta, né, de uma dietética legal, bacana, uma mudança nos hábitos alimentares, essa pessoa ela começa a melhorar, né? Então, essa pessoa, você passa para ela, por exemplo, a pessoa sempre fala, né, come muita salada, mas a salada nem sempre é boa para todo mundo, né? Neste caso aqui, você põe para a pessoa comer folhas, né? Porque a folha, ela resfria o sangue, né? O peixe também, ele intercala ali a carne com o peixe, come mais peixe um pouquinho, porque o peixe ele refresca também e melhora, né? Se a pessoa tem tontura, ela tem insônia, a fibromialgia, vai dar uma melhorada porque refresca o sangue. Então, a folha ela resfria, né, o sistema do corpo e o peixe, ele refresca o sangue, então a pessoa ela baixa aquela tensão, né? Pessoas que têm pressão alta, por exemplo, né? Então tem uma agitação muito grande interna, então tem que tomar um remedinho para aquela pressão baixar, né? Para que não estoure ali as veias, as artérias. Quando você começa a mudar essa dietética sua, você começa a entender que você dormiu melhor, a tua pressão já regula. Você tem a pressão alta porque você não, um dos fatores, você não dorme bem. Lógico, a pressão já subiu, faz com que você não durma bem. Então é tudo interligado, né? Como que é a língua desse segundo paciente, dessa pessoa? Ele tem uma língua vermelha, bem vermelha escura. O pulso ele vai de 90 a 100 batimentos por minuto, né? Ele tem, como eu falei, aquela insônia, ele tem a tensão, ele tem a fibromialgia, né? O pulso dele é bem acelerado. Então, o pulso, quando ele acelera, ele eleva o coração, eleva o batimento, eleva a frequência cardíaca. E isso tudo aumenta e eleva a coloração da língua. Então a tua língua mostra muito de quem é você.
Começando a entender essa língua, aquela língua que tem, né, aquele famoso sebinho ali, né, aquela língua branca, pálida, aquela língua que enrola ali para poder falar, parece que a língua está muito grossa, tem umas que tem um monte de pontinhos vermelhos, tem línguas que tem rachaduras, né, então tem um excesso de calor ali. É que nem o Nordeste, né? Você vai lá pro sertão nordestino, como que é o chão lá? É tudo trincado, né? Quem já viu a imagem na televisão já teve lá, tudo trincado, seco. Por quê? Ele está muito seco, excesso de calor, o sol muito forte, a terra que não é hidratada, ela trinca. Assim fica a língua das pessoas. Então são pessoas que têm um excesso de calor muito grande, tem uma falta de água muito grande, que são os sentimentos, né? Um excesso de fogo, de calor, que é a preocupação, o medo, né? A raiva, e ali reflete aquilo tudo na língua. Então, quando você começa a entender isso, você começa a mudar, né? A tua alimentação, você começa a mudar a tua postura, né? E você entende que um monte de doenças, às vezes a pessoa chega com um, dois, três, cinco enfermidades ali, né? E quando na verdade, mudando aquela alimentação, a gente pode combater até 10 doenças futuras que essa pessoa pode ter, né? Um infarto, um AVC, né? Essas coisinhas básicas, né? Que dão ali na gente. Então, pessoas que têm miomas, né? Mulherada aí que tem muita cólica, né? Menstruação irregular, e tem dores de cabeça, enxaqueca. Ah, eu não sei se isso aqui é enxaqueca, se isso aqui é uma dor de cabeça simples, né? Se isso aqui, o que está acontecendo, se tem algum problema ali dentro, uma visão turva, ah, não estou enxergando direito, ah, mas é a idade, está ficando velho, né? Então a idade é assim mesmo, vai perdendo o foco. Não. Se você olhar, né, os chineses, os japoneses, nossa, a pessoa 90 anos, ela levanta o pé lá na testa. Ela tem uma flexibilidade boa, ela tem uma disposição, né? Ali em São Paulo, eu passava muito ali pela aclimação, né? Parque da aclimação ali. Nossa, o japonesinho ali, todo mundo fazendo, né? Chinesinho fazendo, correndo, andando tal. E gente com 20, 30 anos morrendo ali sentado no banco que estava cansado. Então, isso tudo é por quê? Porque a gente não conhece o nosso corpo, a gente não conhece a nossa alimentação, a gente não sabe direito como é que funciona isso. Ah, mas eu tenho um metabolismo lento, é por isso que eu engordo. Você tem um metabolismo lento porque você se alimenta mal, né? Você não consegue ter um horário regular para a tua alimentação, você não sabe tomar um café da manhã bacana, você não sabe ter um almoço legal, né? Você não entende, você deixa de comer de manhã porque está correndo, sai atrasado. E às vezes fala assim, ah, eu não gosto, eu não consigo comer de manhã, porque você já tem uma deficiência, né? Você já tem uma deficiência. Os órgãos, eles têm mais para frente, eu vou falar também, tem um horário. Então, das 7 às 9 é o horário que o teu estômago está mais preparado ali, tem mais energia. Quando você põe o alimento ali, ele prepara aquilo muito mais forte e joga para depois o baço, que vai produzir o teu sangue. Então, das 7 às 11, você toma um café legal, bacana, aquele café de rei que as pessoas falam, gente, não é comer que nem um porco velho na mesa, entendeu? Comer exagerado. O café de rei é justamente aquele onde você tem tudo, tem muita variedade ali. E ali você vai comer exatamente o que é bom para você. Agora você pega uma pessoa, né, que tem lá, que nem no primeiro caso que eu falei. Então a pessoa ela tem ali um síndrome do pânico, está engordando, né, tem uma impotência sexual, apático, dor nas pernas. Aí você dá uma alimentação para ele, ele come de manhã, ele toma um iogurte, ele leite, derivados de leite, né? Então todos os alimentos frios, isso vai jogar cada vez mais para baixo a energia dele. Então não dá, a pessoa precisa entender e fazer este equilíbrio, né? O baço, quando ele está em desequilíbrio, ele detesta alimentos crus. Então, se você vai comer uma salada ali, para quem tem uma deficiência do baço, isso é um veneno. Não dá, você não vai conseguir equilibrar. Por isso que muita gente desiste da dieta. Ah, mas a nutricionista falou, mas eu não estou me dando bem. Lógico. De manhã tem pessoas que gostam do calor, do quente, né? Aí você dá para ela um iogurte, você dá, né, um leite, uma coisa mais fria. Ela não fica bem. Você precisa pôr um alimento mais quente, porque ela tem uma baixa de energia. Você eleva essa energia dela. Então é preciso a gente entender um pouquinho e não é nada muito complicado. Se você parar e observar aquilo que eu falo do sentir sempre, você vai ver que o teu corpo ele escolhe exatamente o que você quer comer.
Só que a gente fica nos vícios, né? Do mais prático, do mais rápido, do congelado. E ali você vai se alimentando de porcarias. Então toma bastante cuidado. Cuide muito bem da tua alimentação. Olha como você está. Quando eu falo assim, como é que você está se sentindo? Você fala, eu estou bem. Fala, você está bem? Você me procurou por quê? Né? Porque as pessoas só me procuram quando elas estão mal. Ninguém me procura porque está bem. Entendeu? Aí, já não é que eu estou sentindo uma dor aqui, uma dor ali, não estou dormindo direito. Falei, então você não está bem, né? Você tem uma deficiência ali, então vamos tratar. E ali depois, sim, tem os pontos da acupuntura, aí tem os tratamentos, tem a moxa, que é muito legal. Mas só muitas vezes eu atendi as pessoas só mudando a forma delas se alimentar. Gente, assim, uma semana. 15 dias a pessoa, puf, nossa, já estou dormindo melhor, minha circulação melhorou, eu estou com disposição. Aí eu coloco uns exercícios, umas atividades, a pessoa vai, ela faz atividade, ela tem disposição, ela tem ânimo, ela começa a ter alma. E as coisas começam a funcionar. Por quê? Porque o metabolismo deixou de ser lento. Por que o metabolismo é lento? Porque o organismo esfria. Você fica com o organismo muito frio, né? A energia muito para baixo, então você não tem o aquecimento. Você não funciona com uma circulação fria, né? É como a gente morre, você está quente, morreu, está gelado, não flui. Então essa circulação, com o organismo esfriou, essa circulação desce, abaixa essa temperatura. Você não consegue o sangue para as extremidades. Só vai extremamente o necessário ali para não parar de vez. Então você fica apático, desanimado, fraco, submisso, impotente, né? Nos dois sentidos da palavra, no real e no figurado. E aí você não sabe por que você cansa tanto. Eu vejo as pessoas, hoje eu trabalhei muito, eu estou exausto. Se você está exausto porque trabalhou muito, é porque você está em desequilíbrio. Trabalho não deixa ninguém exausto. A exaustão vem do esforço que você está fazendo para poder trabalhar. O trabalho em si, não. Quando você gosta, você faz, né? E acontece tudo bonitinho, se realiza naquilo, você não tem problemas. Você trabalha 24 horas, se for possível, e sai de lá contente. Olha, fiz, hoje o dia rendeu, a coisa aconteceu. Você tem um cansacinho físico, né? Natural ali, que nada que quando você chega em casa, toma um banho relaxante legal, você revigora. Você fala, nossa, eu tomei o banho, uff, né? Tirei aquela poeira, aquela sujeira, o suor do dia a dia lá da empresa, da rua e tal. Melhorou, você tá em casa de boa. Chega a hora de você dormir, você dorme bem, se alimenta bem, né? Tem uma memória bacana, tem uma circulação legal. E assim é que vai funcionando. Então, pessoal, observa bem, né? Observa direitinho como é que anda essa tua alimentação. Tenta observar se você tem um calor, né? Um excesso de calor, um excesso de energia, uma falta de energia no corpo. Tenta começar a sentir, vai descobrindo isso aí em você. Através de tudo isso que foi falado, mandei o áudio lá do fígado, né? Dá uma olhadinha lá no áudio do fígado, dá uma olhadinha ontem nas perversões, né? Que eu coloquei ali, que é o centro aqui da nossa cabeça, né? A perversão através do ouvido. Falei a parte negativa, depois eu falo o positivo também, né? Do olhar, da fala, do nariz, a respiração, né? O ouvido que você escuta. Hoje dando aqui a dica de dietética para você olhar, você vê que não é muito difícil você mudar. Né? Não é muito difícil. É só você parar um pouquinho, analisar, ver tua língua. Minha língua tá pálida, tá meio avermelhada, né? Minha língua tá meio rachada, tá assim. Começa a observar isso para você poder se entender direitinho. Qualquer dúvida que você tiver, manda aqui para mim a tua pergunta, fala, não, tá assim, tô assado, né? Vai ser um grande prazer responder isso para você, para poder te orientar, para que você possa ter uma excelência, para que você possa realmente viver uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Sair desse cansaço, desse marasmo. Eu não aguento o trabalho, eu queria mudar, mas não consigo. Pô, se você não tem energia do rim, do fígado, como é que você vai mudar de trabalho? Como é que você vai fazer uma academia? Como é que você vai ter uma disposição sexual se você não tem uma energia legal? Né? Como é que você vai ter uma disposição para o estudo, para ler? Eu não consigo ler, eu leio, eu paro, eu durmo, não entendo. Claro, você não tem concentração. O rim está com uma energia baixa, o baço está com uma energia baixa, né? Pulmão não está conseguindo oxigenar, trabalhar direito.
Então é uma grande linha de produção. Se pela manhã você começa já com o estômago ruim, você vai ficar ruim o resto do dia. Tá bom, pessoal? Essa é a dica para vocês de hoje. Um grande beijo a todos vocês, um excelente estudo a todos e até o nosso próximo áudio.